Olá, amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Estrada, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Lembrando que o nosso programa também é exibido no YouTube. Você pode acompanhar o programa Saúde e Companhia lá no YouTube. O programa de hoje vai ser muito legal. Como eu sempre digo aqui, nós recebemos sugestões de temas que são enviados por telespectadores. Esse tema que nós vamos falar hoje, vamos falar um pouco mais, nós já falamos aqui, mas sempre há dúvidas a respeito do dormir bem. O quanto é importante a gente dormir bem? O quanto é importante a qualidade do sono na vida de um indivíduo? O tema de hoje vai ser muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar também. Vamos falar um pouquinho sobre tuberculose. Esse é um outro assunto que a gente não pode se omitir de falar. É um assunto muito importante, é uma doença que ainda faz milhares de vítimas pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Também vamos falar sobre esse tema. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria mais uma vez de fazer um apelo aqui em nome da vida em relação ao trânsito. Esse é um tema que eu tenho falado todo o programa, mas não posso deixar de falar novamente. Chegando o final do ano, época de festas, se nós estamos o ano inteiro com pressa, chega nessa época, a pressa aumenta mais ainda. Não sei por quê. Aliás, nós estamos acelerando cada vez mais a nossa partida, a nossa ida daqui para uma outra vida. Nós estamos indo muito rápido. Temos que desacelerarmos um pouco a nossa conduta. O trânsito em Joinville é complicado. O trânsito na BR-280, na 101, é complicado. Aí se pergunta, quem é que faz o trânsito? Somos nós. Então, se nós não chegarmos a um bom senso de fazermos com que nós possamos nos locomover, um ajudando ao outro, não vai demorar muito, nós vamos parar. Acredite. O número de carros cada vez aumenta mais circulando, o número de pessoas despreparadas dirigindo um veículo cada vez aumenta mais, o número de motoristas dirigindo, falando ao celular, cada vez aumenta mais, o número de motoristas desatentos ao celular, aliás, ao volante, cada vez aumenta mais acidentes, mais prejuízos. Isso resulta no quê? Num aumento do custo de vida. Acredite. Quanto mais acidentados nos planos de saúde, mais vai aumentar o plano de saúde. Quanto mais acidentados que não têm plano de saúde, vai por encosto do INSS, mais gastos para o governo, mais gastos para nós. E por aí vai. Quem ganha com isso? A indústria farmacêutica, a indústria de veículos e as oficinas mecânicas, que faturam bem, porque cada vez mais tem carros avariados por motoristas desatentos. Nós nunca vamos zerar o número de acidentes, mas nós podemos diminuir. Um tem que ajudar o outro. Eu fico observando quando eu estou caminhando, num cruzamento, às vezes tem 10 carros na fila, vem um, o outro pode diminuir, passa um. Então, assim, é um. O trânsito flui. Agora, quando um não dá vez para 10 são prejudicados, mais 10 são prejudicados e por aí vai. Gentileza no trânsito faz a diferença. Pense nisso. Você vai para a praia agora pegar aí a BR-280, se prepare. É fila quilométrica. 3, 4, 5, 8, 10 horas para chegar na praia. Chega na praia estressado,
Aí para voltar é a mesma coisa, chega em casa estressado. Aí não dorme direito, briga com a mulher, bate no filho, enche a cara. Por causa de quê? Do trânsito. Calma. A calma faz a diferença. Penso assim, se você pensa de forma diferente, não tenho culpa. Mas repense, no trânsito, vamos ser mais cordiais. É legal. Nosso convidado de hoje é o nosso especialista na área de pneumologia, Dr. Jaime Matos Ferreira. E eu gosto de conversar com o Jaime, porque toda vez que a gente conversa com o Dr. Jaime, a conversa repercute. Jaime, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Arivan. Seja bem-vindo. Graças a Deus. Obrigado pela Dr. Jaime, gosta de dirigir? Arivan, tu estava falando aí, eu pensando, eu estive agora no Congresso Mundial de Sono e a Europa, professores da Austrália, Sydney e de Lyon e de alguns outros países que participam fazendo um serviço multicêntrico, estudando e juntamente também com a participação de Houston nos Estados Unidos, eles estão fazendo um padrão de motoristas, sono nos motoristas, estudando. Eles viram, já é constatado que 29% dos acidentes de trânsito em profissionais é por causa da sonolência diurna, o excesso de sonolência, né? E desses aí, a maior delas é a apneia do sono. E aí some-se a isso, tudo que tu falaste aí, da pressa, o nervoso, o álcool, o agitado, o estressado e tal, aí fica ruim para todo mundo, né? E pelo menos 29%, se o cara dormir bem, se ele cuidar do seu sono, esses 29% já podem ser evitados. Ou seja, praticamente 1 em 3. É muito alto, né? É muito alto, é muita coisa e é tudo evitável. Eu já falei aqui uma vez, eu vou repetir, em 2003, só nos Estados Unidos, a seguradora gastaram com motoristas profissionais 16 bilhões e 300 milhões de dólares com acidentes de trânsito, só entre profissionais. Eles questionaram o que é que está causando isso? A apneia do sono, que dorme no volante. E como é que se faz o exame? Por que não se faz? Porque é caro. E como se trata? Com CPAP. E como se faz? E por que não faz? Porque também é caro, a maioria não pode pagar, principalmente particular. E quanto por cento da apneia precisa? Pelo menos 30% vai usar o CPAP. Eles fizeram os cálculos, deu 3 bilhões e 200 milhões de dólares o custo para fazer os exames e fornecer o CPAP para todos os motoristas. De 16 bi, aí, baixou para 3. Eles fizeram isso aí, começaram no ano seguinte botar em ordem, na ordem isso aí, estão economizando 11 bilhões e 100 milhões de dólares por ano e sem acidentes. Então, esta é a tônica, é aquilo que tem que se bater, que tem que se ver. E agora, com esses trabalhos multicêntricos, estão fazendo um padrão europeu de medicina de tráfego e eles querem realmente que o pessoal obedeça às normas, cumpram. E na Europa, aqui para nós, por exemplo, acima de 30 apneias por hora é grave. É grave em todo mundo. Mas lá, se a pessoa já tem 15 apneias por hora, eles já monitoram o indivíduo e praticamente já é obrigado a fazer o tratamento, né? Ou, se ele não precisar do CPAP, fazer com que esse movimento, que tenha focos de luz lá onde eles param, que eles possam se mexer, ter alguma atividade e não sejam sedentários, sem bebida alcoólica e atividade e reduzir a obesidade. Tudo isso aí influencia. E é muito importante, gente, nós vamos prevenir 1/3 das mortes, dos acidentes, só cuidando bem do sono. Agora é importante lembrar, doutor Jaime, que a maioria das vítimas, no Brasil, por exemplo, nós temos acidentes envolvendo caminhoneiros todo dia, em qualquer estado do Brasil. E a faixa etária desses caminhoneiros é entre 30 e 45 anos, jovens.
O Brasil, por ser um país continental, o Brasil é um continente. Né? Sim. Se sai daqui da divisa da Argentina com o Rio Grande do Sul, vai até a divisa da Guiana, lá é uma extensão territorial gigantesca. E o Brasil é movido a caminhões. O nosso transporte de carga hoje, 90% é através de caminhão. Ou seja, navio muito pouco. O que o navio transporta é daqui para a Europa, Estados Unidos. O Brasil tem pouco mar e tem pouco rio, por isso. Falta de uma política. Então, se fazer uma política pública no sentido de que os caminhoneiros tenham um amparo adequado para poder fazer esses exames e se buscar conscientizar, nós vamos economizar muito e vamos ter uma qualidade de vida para muita mais gente. Exatamente. Eu acredito que esse é o caminho, né, Jaime? Por isso nós estamos discutindo isso aqui, para que algum deputado, algum senador, leve ao ministro da Saúde e diga, ó, ministro, graças a Deus, porque se depender dos políticos não sai nada, agora já existem normas que o motorista tem que guiar em torno de 8 horas, passou disso, eles têm locais, eles são obrigados a descansar. Mas os locais também não são muito da gente. Não, mas a maioria, tem algumas empresas que estão cumprindo. Algumas? A maioria eu sei que não. E outra coisa, tem empresas ainda que dão os rebites para o cara tomarem e seguir viagem e tudo. Pessoal que trabalha com carga viva, com hortifruti, etc., eles têm prazo de entrega e é refrigerado. E é simplesmente algo sufocante. É agressivo e que maltrata demais os motoristas e os coitados sofrem a beça por culpa dos próprios patrões que não valorizam isso. E o lamentável, Jaime, é que eles têm uma família, né? Que depende da vida deles. Não, né? E as pessoas que estão na estrada, que não têm nada com isso, passeando, um lazer, um sonho de vida, fazer um passeio com a família. Acabam sendo vítimas. Aí vem um cara porque dormiu no volante, porque tomou rebite, porque estava bêbado, ou porque estava com sono, acabou com a festa daquela família. De uma família. É lamentável. Isso aí tem que realmente fazer cumprir, fazer com que eles tenham condições adequadas. O Dr. Sérgio Barros, lá no Espírito Santo, ele cuida de uma empresa de ônibus. Ela saiu de 3 mortes por ano para menos de 1 a cada 3 anos. Praticamente agora tem zerado. Ele fez, o motorista do ônibus não dorme mais em lugar inadequado, ele não faz refeição junto com o povo, ele tem uma refeição específica, controlada por nutricionista, ele tem que fazer alguns minutos de esteira, de algum relaxamento, orientado por fisioterapeuta, e box com luminosidade de 8 a 10 mil lumens, que eles ficam ali determinado tempo, eles garantem 4 horas acordados sem dar sono. Então, como são em 2, cada 4 horas troca o motorista e ele praticamente reduziu. Isso repercutiu financeiramente, porque uma das grandes dificuldades da empresa de ônibus é o seguro de vida. Ninguém quer fazer. E eles fazem concorrência. Então, isto também, o empresário que não olhar por lado de gente, olhe pelo lado financeiro, que ele vai economizar sofrimento de pessoas, mortes desnecessárias e vai ganhar dinheiro. Doutor Jaime, quando nós falamos em dormir bem, nós falamos em sono, o dormir é a parte essencial da vida, né? Dizem. É verdade, Jaime? Nós fomos criados, a humanidade, dentro de um ciclo claro e escuro. Tanto que os relógios foram baseados, primeiro, quando vem a lua e quando o galo cantava. Isso. Depois foram acertando, a ciência foi desenvolvendo até chegar nos atuais, certo? Então, o nosso ciclo circadiano é baseado no claro e escuro. Nós precisamos de 8 horas de sono por dia para viver bem 16 horas. Privação de sono leva a distúrbios mentais, pressão alta, arritmia cardíaca, complicações, sonolência diurna e os acidentes que falamos. Então, isso é uma coisa, e esse mundo moderno louco que tu acabaste de falar,
Ninguém parece que quer perder tempo dormindo. No sono, nós restauramos toda aquela energia que gastamos durante o dia, arrumamos todo o nosso esquema hormonal, que eles só são excretados, são trabalhados durante o sono. Nós temos um ciclo de hipotálamo, hipófise e glândulas, com devido feedback, que coordenam tudo durante o sono. Se não dormir bem, os hormônios são afetados, não restaura a energia, aquilo que ele leu, que ele aprendeu naquele dia, não consolida na memória, e ele vai sofrendo as consequências, que é a sonolência, a perda de memória, a concentração, 30% a 35% das depressões e ansiedades é causado por isso. Então, é parte da vida. Dormir é vida, não é que é preciso. Perder tempo. Não é perder tempo, dormir é vida. Tu não vai ser feliz se não tiveres um sono adequado. Doutor Jaime, o sono, ele pode afetar o desempenho sexual de um homem ou de uma mulher? Total. Total? Total, porque eu acabei de falar nos hormônios. A progesterona na mulher e a testosterona no homem são os próprios hormônios da área sexual. Eles, no sono, tu tendo apneia ou tendo privação, que tu não atinge as fases devidas do sono, ele não vai produzir normalmente e vai começar a ter déficit, vai começar a alterar isso aí. Ele começa com perda de libido até uma leve até uma completa. Uma aversão ao sexo, não quer mais. Não é aversão, ele não consegue mais ou perde a libido, literalmente perde a tesão. Uhum. E aí tu vê casais novos, eu vejo casais de 30 anos, 35 anos, pô, eu às vezes até brinco, cara, essa idade é do pitbull. Não pode ter parede que seja obstáculo. Tem que se agarrar até no pé da cama. Tem que se agarrar até no pé da cama. Agora, se começa 2 tijolinhos virar um muro, pelo amor de Deus. Então, e o sono influencia, Jaime? Total. Os hormônios todos, sem exceção, são trabalhados, são organizados, são produzidos durante o sono. Se não tiver sono, ele não dormir, ele vai descompensar todo o organismo. Inclusive, só para teres uma ideia, pessoal que urina à noite, 2, 3, 4 vezes, a mulher não tem razão, se ela não tem apneia. Se o homem não tem problema de próstata, não tem doença nenhuma que justifique. Por que ele vai levantar 3, 4 vezes? O hormônio natriurético, por exemplo, que é um deles, ele é formado na aurícula direita do coração. Na apneia, ele descontrola a produção. Ele perde o controle da volemia, do volume líquido do organismo. E aí começa a produzir mais e tu não controla a urina, tem que levantar para urinar. E tu tratas a apneia, por exemplo, a maioria normaliza. Volta a dormir, dormindo. Sem aí ter que você levantar. Vê o quanto o sono faz a diferença, né, Jaime? Nós estamos conversando hoje com o Dr. Jaime Mas Ferreira, médico pneumologista. Nós temos um intervalinho rápido. Depois nós vamos falar mais sobre a apneia. A apneia tem cura, o ronco tem cura. E vamos falar sobre o aparelho, que quando foi criado, ele revolucionou a vida de muitas pessoas que sofrem de apneia, que é o famoso CPAP. Você vai saber já que aparelho é esse. Lembrando sempre que nós temos o apoio do Clube Social Saúde. Se você quer um clube de vantagens na área da saúde para você e para a sua família, Clube Social Saúde, com mensalidades a partir de R$10 por mês. Ligue e se informe. Vale a pena? Eu indico. Clube Social Saúde. Em nome também da Clínica São Marcos Pneumologia. A Clínica São Marcos Pneumologia é especializada na área de pneumologia e distúrbios do sono. Em nome do Laboratório Jimenez, sempre perto de você, e da Oceano Surf Wear. Se você vai à praia, destrua as ondas, não destrua as praias. Ok? Intervalinho rápido, Saúde e Companhia volta em instantes.
Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando hoje com o médico pneumologista Dr. Jaime Matos Ferreira. Dr. Jaime, Joinville ganhou um prêmio na área da saúde no tratamento de tuberculose. Você trabalhou quantos anos na unidade sanitária aqui em Joinville, Jaime? Eu trabalhei no programa tuberculose 37 anos e 9 meses. E 7 anos? E 9 meses. Você tratou algum tuberculoso, né, Jaime? Muitos. Alguns morreram? Nós organizamos o serviço e fomos referência nacional por muitos anos. Nós ganhamos 8 certificados nacionais por um cumprimento de metas do Ministério da Saúde. Muitos a gente nem sabia, de repente... 8. Agora eu soube fui informado hoje por uma das coordenadoras lá de Florianópolis, que Joinville ganhou um novo certificado. Então, este é o 9º certificado, né? O primeiro depois de 13 anos. E eu gostaria de parabenizar toda a equipe, o pessoal que trabalha, os funcionários, os médicos, porque tuberculose é uma doença multiprofissional. Tem que ter aquele que faz tomar o remédio, que atende, o bioquímico que faz o exame, o que coleta, aquele que estimula a pessoa a fazer, o serviço social que dá o apoio, a família que tem que estar firme, forçar, porque todo o trabalho, tudo aquilo que o programa faz, se o paciente não tomar o remédio, ele vai por água abaixo. Ele vai por água abaixo e complica. E a complicação dele implica em passar doença para os que estão próximos. Então, quando tem um paciente com escarro positivo, a primeira coisa, começar o tratamento de imediato e fazer exame de todos os comunicantes, fazer a profilaxia daqueles que precisam e ter essa em mente que o remédio tem que ser tomado. Tem que estar o serviço disponível se o paciente tiver qualquer problema. Eu não sei como é que está agora, Ivan, eu não tenho mais acompanhado diretamente, mas nós tínhamos o tratamento diretamente observado, que era envolvido o Programa de Saúde da Família e os agentes comunitários. Uhum. Em cada bairro, o paciente que tinha tuberculose, por exemplo, ali no Baquita, o grupo de agentes comunitários dele, só um exemplo, e família visitavam regularmente aquele paciente e ia um agente comunitário na casa todo dia dar o remédio e ver a pessoa, o paciente, engolir o remédio. Com isso aí nós conseguimos realmente lograr êxito e atingirmos as metas e sermos modelos para algumas pessoas. Teve 2 certificados que só o ambulatório de tuberculose, modelo de Brasília, e o nosso receberam, no país inteiro. Então você veja que esse trabalho de hoje é fruto de 38 anos de Não, mais, né? 37, mais 13. São 50 anos. 50 anos. Eu então, comecei em janeiro de 74. Não é fruto de coisa recente, isso é fruto... Não, mas é fruto sim, porque depois que há 13 anos atrás, ele deu uma regredida. Infelizmente, ingerências políticas e tarará, tu sabes que é uma doença de cunho social e que é obrigado o governo a assistir da assistência, ela regrediu, deu uma queda e agora, como diz, saíram, zeraram e começaram a voltar num nível de excelência. Isso aí realmente tem que parabenizar as equipes e isso é muito bom. Eu fico muito feliz que Joinville, então, hoje pode dizer que já tem 9 certificados nacionais. Parabéns. A equipe de combate à tuberculose merece toda a nossa consideração. Agora, usar politicamente esse trabalho não é legal. Não mistura política com saúde. Pessoal que trabalha diretamente com o tuberculoso, parabéns. Esse pessoal merece toda a nossa consideração, respeito e apoio. Uma das coisas que não pode, é uma doença que tem mais de 10 mil anos, tá? Que foi a doença que veio para o Brasil com os padres capuchinhos, né? Que eles vinham lá dos sanatórios para pegar climas novos
e junto com as bandeiras e entradas e o Brasil lá dentro, espalhando a doença, matando índios, e os escravos, quando vieram, também não tinham tuberculose na África. Metade morria nos porões dos navios negreiros, e aqui já chegavam com tuberculose, porque os europeus é que tinham tuberculose, que trouxeram para a África e para o continente americano. E acabaram contaminando o Brasil até hoje. Existem casos, e é uma doença... O Padre Anchieta foi confirmado que ele morreu de tuberculose, né? E ele tinha uma voz que dizia, os índios diziam, a voz que mata. Que mata, a tosse. A tosse, ele fazia, os índios não tinham imunidade nenhuma, zero, não tinha tuberculose. Eles faziam a tuberculose miliar, que chamavam na época de tísica galopante. Ixi. Isso aqui disseminava grupos, devastava. É triste. E é uma doença que tem tratamento, tem cura, né, Jaime? Tem cura, gente. Mas é uma doença que tem cura e eu fico triste porque as nossas escolas médicas não estão dando o devido valor. Em 2019 morreram 4.500 pessoas no Brasil de tuberculose. Por uma doença que pode ser curada. A doença que tem cura. É um absurdo, sabe? Lamentável. E eu atendi médico novo que ficou assustado, não sabia que tinha tuberculose. Isso é culpa da formação nas escolas médicas hipertrofiadas, e agora o governo aumentou mais ainda, e agora vai piorar mais ainda, porque o Conselho Federal de Medicina está perdendo o controle dos médicos, o Ministério da Saúde ajeita, quem quiser vir de fora trabalhar, dizer que é especialista pode, e a tendência é a nossa saúde ir piorando. A sociedade tem que fiscalizar e cobrar dos responsáveis profissionais capacitados no atendimento lá nos postos, nas unidades básicas de saúde, nos seus consultórios e por aí vai. O Brasil, lamentavelmente, nós temos muitos erros de diagnósticos. Eu estava vendo recentemente o depoimento de um profissional da Sociedade Brasileira de Pediatria, dizendo lá em São Paulo, de que tem muito médico que não sabe diagnosticar uma pneumonia. É difícil diagnosticar uma pneumonia, gente? Se o médico não conversa com o doente, não examina, não pede o exame complementar adequado, para ele tudo é gripe. Pneumonia é gripe, tuberculose é gripe, câncer é gripe é gripe, Covid é gripe. A maioria dos pacientes que chegam no consultório tem gripe. Tem gripe, né? O médico tem que fazer o diferencial. Agora, se ele não tem tempo de conversar com o paciente, complica. Não vai fazer diagnóstico. Complica, é complicado. Doutor Jaime, voltando à apneia, quando é que o indivíduo é diagnosticado com apneia? A apneia do sono é quando é uma doença que ocorre na via aérea superior. Ou tu tens uma deformidade óssea, mandíbula retraída, uma língua aumentada, um céu da boca em ogiva, que aí praticamente não cabe a língua, o palato mole muito grande e flácido, a úvula, a famosa campainha, também hipertrofiada, aumentada. Tudo isso, se tu estás deitado, barriga para cima, com a ação da gravidade, relaxa a mandíbula, a língua cai e tranca a passagem do ar. E o badalo lá dentro, o sininho? Que é a úvula. Também cai? Cai também, e aí ajuda a fechar. E aí cai, quando cai o oxigênio, o cérebro dá uma ordem, porque ele está sofrendo, e tu te acorda literalmente no tranco. Dá aquele sobressalto, ou acorda sufocado, assustado, engasgado, não sabendo o que está acontecendo. Isso aí é importante. Então, o diâmetro cervical, porque a gordura, por exemplo, diminui a passagem do ar. Comprime, vai diminuindo o tubo onde passa o ar. Então, a pessoa que tem rinite, entope o nariz, a língua cai, ajuda o bisturi. Se o nariz não está obstruído, ainda ajuda. Agora, cada quilo que ele ganha, ele vai piorando, vai tendo mais apneia. Começa com ronco, tá? Que é uma obstrução parcial, a vibração da úvula e do palato. Depois, ele começa a fazer as paradas respiratórias. Por exemplo, para considerar a apneia, a gente considera acima de 10 segundos.
Como 10 segundos sem respirar? Não, considera só acima de 10 segundos. Tem gente que para 2 minutos. 2 minutos? Tem gente que a saturação vai a 60% dormindo. Tu lembra que no Covid, 90% era internado. Só que aí o cérebro dá uma ordem e tu te acorda, é aquele famoso sobressalto, né? Sim. O tranco que eu digo, que aí ele se acorda. O cérebro está trabalhando. Ele sofre e ele faz acordar. Então, tem que cuidar. Olhar o rosto, palato, oclusão dentária. Quem tem a oclusão, a parte inferior ali para trás, já quando relaxa, ajuda a empurrar a língua. E já obstrui a passagem de ar. Soma tudo isso ali, mais uma rinite e a obesidade. Isso aí, gente, é 33% dos brasileiros têm apneia. É muito. 1/3 da população? 1/3 da população. Esse trabalho já é o quarto que fizeram lá na EpiInfo, em São Paulo. É considerado o melhor trabalho estatístico do mundo, pela seriedade, pelo número de pessoas que são submetidas a um protocolo completo, incluindo polissonografia e acompanhamento de tratamento. E isso aí tem que ver. Tu tratas, a pessoa melhora a passagem do ar. Tu falaste ainda há pouco em CPAP, ali acho que vai mostrar uma imagem. Ele permeabiliza, permite a passagem do ar, joga uma pressão de ar constante e contínua, e a pessoa, zero ronco, controla as apneias e melhora a saturação de oxigênio. A maioria deles, usando bem uma noite, no outro dia já se acorda mais disposto, sem sonolência, sem fadiga, nem entendendo o que é que está acontecendo. Ué, o que está acontecendo comigo? Eu estou bem? Sabe, isso aí é uma coisa que é muito impressionante e que mostra resultado. Doutor Jaime... O doutor Mohan, lá do Canadá, e o doutor Pérez Lavie, lá de Haifa, eles chegaram a dizer que para eles foi a maior invenção, a segunda maior invenção do século passado. A primeira foi a penicilina, em 1932. A segunda, o CPAP, em termos de melhoria de qualidade de vida. Para quem usa. Nós falamos ainda há pouco de motoristas, eu tenho vários motoristas, eles têm adaptador para o caminhão, tem caminhões que já estão vindo já com adaptadores, eles dormem no caminhão com CPAP, e isso aí também reduziu os acidentes, melhorou a qualidade de vida e o lucro das empresas. É porque melhora o desempenho do cidadão atrás de um volante, porque ele dormiu bem. É igual o cara que trabalha numa máquina, por exemplo, né, doutor Jaime? O cara que trabalha numa máquina, ele precisa ter uma concentração. Se ele não tiver concentrado, o que vai acontecer? Ele pode botar a mão lá numa fresadeira ou num torno, que é privação de sono, narcolepsia, apneia do sono, são os 3 principais que causam sonolência excessiva diurna. Agora, tu imagina uma pessoa sonolenta, reflexo perdendo, cochilando, ele vai, uma máquina que é automatizada, daqui a pouco ele vai, erra, perde alguma coisa. Então, cabe, gente, 2 coisas que eu acho essencial. O médico do trabalho tem que pensar no sono, ver como é que está a pessoa. Um cardiologista, se o cara é hipertenso, ele não pode deixar de investigar o sono. E o médico do tráfego, esses que fazem as carteiras de habilitação, eles têm que verificar o sono. E se é profissional, então mais ainda. Se nós falamos que 29% dos acidentes profissionais porque sonolência excessiva, vocês imaginam se pegar a população em geral. É complicado, né, Jaime? Nós estamos falando aqui sobre as empresas. É importante frisar que toda empresa tem que, a empresa, investir na qualidade de vida do seu funcionário. Porque o funcionário tendo um apoio e tendo uma boa qualidade de vida, a empresa só vai ganhar, né, Jaime? O empresário só vai ganhar. Todos ganham. Vai ter menos falta, vai ter menos acidente. É a história da vacina da gripe. A gripe era a doença que mais causava absenteísmo no mundo. Você, inclusive... Tu acha que a vacina foi obrigatória porque para melhorar a vida das pessoas? Porque só diminuiu o absenteísmo.
no trabalho, já deu lucro para todo mundo. Eu lembro E que todo mundo ganhou. Pô, você me falou, você era diretor do Hospital São José e na época, quando a vacina foi implantada, houve um decréscimo do número de internados por pneumonia. Isso aconteceu mesmo, Jaime? Tá. Você lembra disso? A vacina da gripe e depois a pneumocócica, né? Elas reduziram em mais de 30% as internações. É um número considerável, né? Fora a qualidade de vida que as pessoas tiveram. Porque não tiveram mais doença, não tiveram pneumonia, não tiveram mais ausência ao trabalho. Tudo isso melhorou, em geral, a qualidade do cidadão, do indivíduo. E alongou a vida também. Sim, a qualidade de vida se some à longevidade. Porque se tu faz infecção de repetição, de repente, tu vais ter uma que tu não vai voltar. E não estamos falando na qualidade, que viver feliz precisa, com as vacinas em dia, vacinas testadas e aprovadas, bem entendido. Que é importante, né? E qualidade de sono. Esse fato, sono, essa realidade, né, gente? Porque isso é uma realidade. Nós nascemos para vivermos. Nós nascemos para termos qualidade de vida. Para ser feliz. E o sono passa, vamos dizer assim, eu acho que é mais de 50%, né, Jaime? O sono, né? Nós analisamos a vida global, o sono é a metade. Não, ou mais até. Não, nós passamos um terço da vida dormindo. São 8 horas. Mas tem gente que dorme até mais, né, Jaime? Mas acima de 10 também já é patológico. Já é e doença. menos de 5 também. Vai ter os mesmos problemas. A média é 7 horas, vamos dizer assim. Não, a média é 8. 8? De 7h30 a 8h30. Tá? Então, aí depende também com a idade. Uma criança de 9, 10 anos, ela precisa de 10 horas de sono. Um adolescente de 13 a 15 precisa de 9, no mínimo. Então, tem que ver, quanto mais bebê, mais dorme. Um bebê no primeiro mês chega a dormir 20 horas num dia. É verdade que o cara que envelhece dorme mais? Não. Não? Não. Ele fragmenta mais o sono, ele dorme mais quebrado. Mas ele precisa da mesma quantidade de sono, ele dorme do mesmo jeito e só ele às vezes fragmenta mais. Muito bem, estamos conversando hoje com o Dr. Jaime Matos Ferreira, médico pneumologista, presente aqui no programa Saúde e Companhia, a nossa TV da cidade. Se você quiser sugestionar um tema para o programa, nós temos na telinha aí o nosso endereço eletrônico, o Zé vai colocar, o meu e-mail e o meu WhatsApp, o telefone particular. Você pode mandar a sua mensagem e nós vamos trazer um convidado para tratar de um tema, caso você queira que nós abordemos aqui no programa. Nós temos um intervalo comercial, lembrando sempre que o programa Saúde e Companhia tem o apoio do Clube Social Saúde. Clube Social Saúde é um clube de vantagens na área da saúde, para você, para a sua família, para os seus funcionários, você que tem uma empresa média e quer oferecer ao seu funcionário uma qualidade de vida melhor, Clube Social Saúde, com mensalidades a partir de R$10 por mês. Eu indico, Clube Social Saúde, em nome também da Oceano Surf Wear. Se você for às praias, destrua as ondas, não destrua as praias. Em nome do Laboratório Jimenez, sempre um perto de você, e da São Marcos Pneumonologia, 3422-2045 é o telefone. Intervalinho rápido, depois do intervalo nós vamos voltar a falar com o Dr. Jaime e vamos mostrar o CPAP. Tem gente que não sabe, já ouviu falar. Você vai ver o que é o CPAP após o intervalo comercial. Instante só, nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando hoje com o pneumologista Jaime Matos Ferreira. Nós falamos há pouco sobre o CPAP. CPAP, segundo o Dr. Jaime, segundo médicos, foi a segunda melhor invenção depois da penicilina, né, Jaime? No século passado. A penicilina ela foi descoberta na Primeira Guerra Mundial, em 1932. 32, né? Foi o Fleming, né? Fleming, o inglês, né? Que descobriu por acaso, inclusive. Foi. Foi por acaso. Contaminação de uma placa de Petri, né? Em vez de cultura, ele viu que ali
cresceu um fungo que Isso. ali não cresceu a bactéria. Isso. Aí ele isolou o fungo, achou penicillium. Opa, e aí saiu salvou a vida de penicilina. milhares de soldados. E continua, né? E foi interessante, eu li sobre isso, Jaime, Os Doutores da Guerra, é um livro muito interessante, eu recomendo até. Ele, quando ele descobriu, ele era em inglês, a fórmula não ficou só para os ingleses, os alemães também acabaram recebendo a fórmula e usavam os alemães, os polacos, os russos, todo mundo. Disseminou. Ele era um cientista que... Muito bacana isso aí. Pois é, vamos colocar a foto aí, Zé, a primeira foto para o doutor Jaime explicar. Esse é um CPAP, existem vários modelos, né, doutor Jaime? Existe modelo de CPAP desde o básico. Esse aí é um modelo de um alto CPAP, aquela parte branca ali do lado, é a parte que é a umidificação, que tu tiras, coloca a água, pode ser mineral, água esterilizada, qualquer coisa limpa, né? E quando tu está morando em clima seco. Em Joinville, com umidade acima de 60%, não precisa. Agora, se usa ar-condicionado que resseca muito, aí é válido. É válido usar. Máscara, nós temos vários modelos. Esse fixador aí, que a gente chama de headgear, ou cabresto, que fixa, tem agora coisas muito mais modernas, mais leves, tranquilas, né? E a máscara, essa aí é uma máscara nasal, não, essa aí é uma hora nasal. A hora nasal. A maioria, 90%, usa só máscara nasal. Ela tem muitos modelos, pequenininho, grande. Eu sempre recomendo que a pessoa escolha aquele que for mais confortável. Adaptável. Adaptado. O teu nariz é diferente do meu, tem um que é largo, outro que é comprido, outro que é... Então, o outro é mais alto, tudo isso vai ter máscara adequada para cada tipo de nariz. Então, é importante que teste. Essa aí é uma nasal. Isso aí é muito bom. E a pessoa se adapta. Agora tem umas que são os cuffs que bota aqui no nariz. Funciona, que é uma beleza. Agora, se tem rinite, tudo já é complicado, já tem que ver. Então, tem que ver cada pessoa escolher aquilo que é mais confortável. Não se preocupe com o que é mais bonito. É para dormir e se acordar bem feliz, tá? Essa foto eu achei interessante. Ali tem uma máscara oronasal. Vocês veem ali em cima o nariz, a língua ali, o vermelho, né? Isso. Do lado, ali em cima, tem o palato duro, que é aquele osso. E embaixo, o mole é o palato mole. E ali nele tem a úvula, que é a famosa campainha. E ali, então, é a passagem do ar. A língua cai, o nariz pode fechar ou não, e aí baixa o palato e fecha a passagem do ar. E aí é que ele faz a apneia. Com o CPAP? O CPAP ali mostra o fluxo de ar que ele está fazendo, ele permeabiliza e refaz a passagem do ar. Como se fosse... A tubulação. Como se fosse uma tubulação. E isso aí ele vai conseguir respirar e dormir à noite, controlar as apneias, zerar o ronco e melhorar a saturação de oxigênio. Com isso, ele vai ter um sono mais normal, mais natural e vai se acordar disposto sem problema. Agora, esse CPAP, quando a pessoa é diagnosticada com doença tal, ele vai lá, adquire o aparelho, coloca, ele vai ter que usar para o resto da vida ou com o tempo ele vai, de repente... Arivan, é uma doença que depende da via aérea superior. Se ele tem alteração anatômica, alguma coisa, é para o resto da vida. A exceção é para o obeso mórbido, que ele triplica as apneias, ele vai tratar, ele vai usar o CPAP. Inclusive, se for fazer cirurgia, ele não pode ficar no pós-operatório, mesmo acordado sem CPAP, que aí aumenta a morbidade e as complicações. Se ele perder o peso, chegar no peso ideal, depois de 6 meses, pelo menos no peso ideal, a gente deixa 1 semana sem o CPAP e repete o exame. Se tiver normal, ele dispensa o CPAP. Se não, ele vai fazer, porque às vezes tem magro também que tem apneia do sono. Não é só de gordo. Esse aqui é o problema, porque depende muito da anatomia daqui para cima. Tá? Então, isso é importante. Façam isso e cuidem, usem. Se tiver problema, as empresas que vendem, que fornecem os CPAPs, estão dando assistência técnica, inclusive agora tem todos esses parâmetros controlados nas nuvens,
Eles pegam, vejam os exames, se a pessoa não usou alguma coisa, já liga o que é que houve, qual é o problema, o que é que está acontecendo. Isso aí melhora muito a adesão, porque nos 3 primeiros meses são cruciais. Se nos 3 primeiros meses ele conseguir uma adaptação boa, mais de 75% vai usar naturalmente sem problema nenhum. Agora, Jaime, quem tem só o ronco, também tem que usar o CPAP? O ronco, teve um trabalho feito pelo Dr. Carol Lang, lá da Austrália, mas lá na Stanford, que ele estava nos Estados Unidos. Ele é um australiano. Ele estudou 1.500 e poucas pessoas com ronco e tal, e ele viu, depois de 6 anos, que os roncadores, que a gente achava que era mais o barulho do que outra coisa, que eles desaturam muito pouco, mas eles também tinham maior predisposição, chegando de 12 até 20 e poucos %, mais incidência de demência e de Alzheimer. Então, não existe distúrbio do sono bom. Tá? Qualquer um deles tem que ser tratado, porque no momento que tu afetas a sequência das fases do sono, todo o teu ciclo hormonal, toda a tua regeneração, toda a recuperação da tua capacidade física, mental e plasticidade neural, que é aquela de gravar aquilo que tu, no cérebro, aquilo que tu viste no outro dia, é tudo durante o sono. E tudo que fragmenta o sono, incluindo o ronco, tem. Só para lembrar, um ronco alto, gente, e aqueles da apneia, pode chegar a 80 decibéis, que é o barulho de uma moto. É alto. E isso aí fragmenta o sono da parceira, do parceiro, e eles também vão ter problemas. E aí, inclusive, é fato de desajuste entre casais. Até de separação, né, Jaime? Até de separação. 40% dos jovens, por causa disso, dormem em quartos separados. Pô, mas é complicado, né? A mulher dormir num quarto, o marido dormir no outro, por causa de uma doença que tem... Tem tratamento e cura. Mas até pouco tempo não tinha muito. A maioria dos médicos ainda hoje não tiveram nenhuma aula sobre isso, sobre sono. Apesar de ser uma coisa que afeta o cérebro, o sistema cardiovascular, né? Afeta da pressão alta, da arritmia. 60% dos AVCs da meia-noite às 6 são em pessoas com apneia. Porra. Só isso já não era preciso mais nada. Tanto que é uma corrente mundial, todo o pessoal que tem AVC, mesmo sem diagnóstico de apneia, deva usar o CPAP. Pronto. Quem é hipertenso tem uma probabilidade maior, Jaime? Não, é ao contrário. 60% do pessoal que tem apneia desenvolve hipertensão. E diabetes 2. A apneia causa hipertensão. Desencadeia a hipertensão. Mas quem tem diabetes 2. Quem tem hipertensão já e tem apneia? Aí ela instabiliza, é mais difícil o tratamento, ela se torna uma hipertensão instável. É mais difícil. Se não tratar a apneia, tu não consegue estabilizar a pressão dele. E o diabetes? O diabetes 2 também, em 60%, é causado pela apneia. Os apneicos têm. Tá? E pode fazer ainda AVC hemorrágico, gente. Pelo amor de Deus. Que é pior, né? É mais o hemorrágico é mais grave do que faz crise hipertensiva, se tem alguma condição vascular predisponente, ele vai atrapalhar tudo. Doutor Jaime, nós estamos quase no final do programa. Qual é o exame padrão para se diagnosticar a apneia no indivíduo? A apneia e qualquer distúrbio do sono, a primeira coisa é a conversa do médico com o paciente. Anamnese. A anamnese. Se não conversar e não saber o que, não é a polissonografia é o padrão ouro para apneia, para ronco, pernas inquietas, né? Distúrbio comportamental do sono REM, e aí vai. Então, tudo isso, a polissonografia é o padrão ouro. Agora, o médico tem que saber por que está pedindo, o que é que ele está procurando, para saber o que ele encontrar. Ele não vai saber o que procura, o que encontra, se ele não sabe o que procura. Isso é sagrado. Então, anamnese, o exame físico e o exame complementar. A polissonografia é um exame complementar, padrão ouro, no caso de apneia do sono. Não tem outro exame que não seja mais compacto do que esse?
Se tem outras doenças, tem outros exames, mas categórico, que mostre e que tu vejas ali é a polissonografia. Quando o médico conversa com apneico, ele já sabe que a pessoa tem apneia, né, Jaime? Olha, o experiente, aquele... Conforme, se está obeso, um pescoço mais grosso, um queixo para trás retraído, aquele que tem língua maior, grande, né? Tu já percebes ali. E se aí é hipertenso, ou faz de vez em quando uns picos de pressão, começa a tratar porque ele vai complicar. O fumante, Jaime, o cigarro influencia? O cigarro, ele causa problema cardíaco, ele causa vários tipos de câncer, ele causa isquemia cerebral, ele causa sofrimento cerebral, ele causa o DPOC, que é o enfisema, bronquite. Então, tudo isso cai oxigênio no cérebro. O mecanismo da apneia é pela queda da oxigenação. E o cigarro? E o cigarro já manda o CO2, que já quebra tudo e potencializa tudo. Chega, causa um furacão. Causa um furacão. Então, o cara que fuma, que tem apneia, tem uma probabilidade muito grande de ter um distúrbio grave e morrer. Pior. O cigarro sozinho mata. A apneia leva a doenças que podem matar. Tá? E que acaba com a qualidade de vida. Uma pessoa sonolenta, infeliz, que não consegue se concentrar numa coisa, não consegue ler um livro, não consegue ver um filme, não consegue nem ver a novelinha dele, vai falar com alguém, fica... Daqui a pouco, ele não consegue mais sair. Vamos sair, ver uma coisa? Não. Não. Daqui a pouco é o isolamento social total. Essa pessoa é infeliz. Tem que tratar, tem que ver, e o médico não tem o direito de não pensar em sono. Passamos um terço da vida dormindo e todos os nossos hormônios são regulados durante o sono. E eles regulam a nossa vida. A felicidade também está numa boa noite de sono, Jaime? Total. Ser feliz, dormir bem, fazer o bem. Ninguém é feliz se não dorme bem. Ninguém é feliz se não dorme bem. Gostei dessa frase. Dr. Jaime Matos Ferreira, muito obrigado pela sua presença. Saúde para o amigo. Boas noites de sono. Nós agradecemos a oportunidade. E até a próxima oportunidade. Um grande abraço para você. Foi muito bom conversar com você. Dr. Jaime é especialista na área já há muitos anos. É uma referência aqui em Santa Catarina na área do sono. Ele, juntamente com outros profissionais que atuam lá na clínica onde ele desempenha as suas atividades. Isso é bom para Joinville, é bom para nós e para aqueles que querem ter qualidade de vida, sempre se atualizando, fazendo e colocando em prática o seu conhecimento. Nós encerramos mais um programa, desejando a todos uma ótima semana. Grande abraço. Semana que vem a gente volta, em nome sempre do Laboratório Jimenez, da Clínica São Marcos Pneumologia, do Clube Social Saúde e da Oceano. No trânsito, seja gentil. Gentileza faz a diferença. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau.